E aí nós temos personagens nessa relação que, de alguma maneira, triscam, né, lá nos Estados Unidos, trazendo, uma tentativa de ataque ao Brasil. Estou falando da dupla, duodeno lá, né, o Eduardo Bolsonaro e o netinho de ditador. E aí tem 2 para te mostrar aqui, André. A primeira é essa, tá variando da ideia, o Eduardo, ele disse que teve um carro na frente da casa dele, um carro suspeito, vidro fumê, carro preto, as pessoas ficaram paradas, ele tirou uma foto no carro, ele não entendeu por que o carro não passou na frente da casa dele, mas que pela lei do Texas ele pode, se precisar, usar da arma. Daí agora ele vai nesse programa aqui, fala que a esposa é treinada para tirar. Bom, vamos ver isso aqui é doideira. História desse carro que estava rondando a sua casa, já conseguiu algum tipo de informação sobre isso? Conseguimos sim, Lacombe. Felizmente, foi um falso positivo, tá? O carro não era de nenhuma ameaça, a gente conseguiu averiguar aqui, falando com terceiros, com autoridades. Então, graças a Deus, aquele fato realmente não era um perigo iminente. Mas isso daí mostra o estado das coisas, né? A minha esposa, quando vê alguma coisa fora da rotina, já fica preocupada, já me liga, eu tenho que voltar para casa. A gente se preocupa com a segurança. Graças a Deus, aqui no Texas, é um estado onde o cidadão de bem ele consegue se armar, né? Não é só o vagabundo. Então isso dá uma chance, né, de defesa para nós, caso ocorra uma invasão residencial. Aqui, se não me engano, até turista que venha para cá, se ele comprar uma licença de caça, ele pode comprar uma arma. Ele só não vai poder levar para o Brasil, né? Depois vai ter que se desfazer dela. Mas esse é o nível da legislação aqui no Texas, onde tem, inclusive, a cidade, né, de Frisco, que foi considerada no passado a cidade mais segura dos Estados Unidos, que já tem uma taxa de homicídios cerca de 10 vezes menor do que a do desarmado Brasil. Então nós estamos bem, né? Nós conseguimos aqui fazer a nossa defesa, pode ter certeza disso. Eu sei fazer o manuseio de arma de fogo, a minha esposa Heloísa também tinha o seu CR de atiradora lá no Brasil, mas a gente espera que não chegue a esse ponto. E por que a gente fica com receio, Lacombe? Porque isso aconteceu algo semelhante no caso da Zambelli. O que a Polícia Federal, a mando do Moraes, faz e faz de maneira ilegal? E se eu me deparar com uma situação dessa, eu já sei como é que eu vou reagir. Eles fazem uma vigilância, né? A gente manda a PREC, né, a equipe precursora, para ver onde é que você mora, quais são os seus hábitos. E na eventualidade do Moraes conseguir driblar, né, o DOJ, driblar o US Marshals, e uma ordem de extradição dele venha para cá, eles consigam dar cumprimento a ela de maneira célere. É claro que aqui nos Estados Unidos eu estou mais protegido, porque eles aqui estão cientes do que está acontecendo no Brasil. Inclusive já sancionaram o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, e a sua esposa que o sustenta, Viviane Barsi de Moraes. No entanto, a gente tem que entender que nesse jogo, nem tudo é preto no branco, nem tudo é certo. Se eles tiverem uma posição, alguém dentro dos deep states, né, lá dos escalões inferiores, dentro de algum órgão americano, e consigam dar sequência a uma ordem legal do Moraes, eu posso me ver em problemas aqui. E nós sabemos que, em que pese isso ser uma novidade para o Brasil, finalizando, não é quando você trata de Venezuela e de China. Existem pessoas que já me relataram que isso daí aconteceu em outros países, né, as autoridades, a polícia chinesa e venezuelana, taca o cara dentro da embaixada, taca dentro do avião e manda de volta para o país. Então, eu acho que o Moraes ele não está em posição de fazer isso, em que pese ele desejar, né? A gente viu que se dependesse dele, ele chutava o Alan dentro do avião e trazia para cá. É exatamente isso que ele gostaria de fazer. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma hipótese afastada, vejam bem o que eu estou falando, tá? E eles também fizeram semelhante a Carla Zambelli, né? Foram ali nas redondezas onde ela morava, chegaram a interrogar algumas pessoas, deu um bafafá, e isso daí é uma atividade ilegal. Bom, daí encerra aqui esse trecho, né? Foi um falso positivo, eu já começo pelo falso positivo, que barato, cara. Eu só tinha visto isso em desenho animado, em filme, aquele personagem estriônico, assim, que é o teórico de conspiração e tal, e eles se materializaram no mundo real. Mas eu sempre olho a loucura, o elogio à loucura de Roterdã, né? Eu sempre olho a loucura do Eduardo com os perigos do que ele quer dizer. O Eduardo tá tinindo para dar um tiro em alguém, André. Ele quer justificar usar arma de fogo, né? Chegou um carro ali. Sabe o que acontece? Outro dia alguém perguntou aqui no chat: por que nos Estados Unidos é permitido paparazzi? Por que a imprensa brasileira de esquerda não paga freelancer para ficar de paparazzi em volta desses caras? É por conta disso. Porque esse cara ele tá louco para dar um tiro em alguém, ele tá louco para justificar assassinar alguém.
E aí tirou uma foto de um carro que passou, que ficou estacionado e veio com esse papo todo aí. Mais do que isso, André, eu não vou botar o trecho, porque a gente já viu esse trecho aqui, que foi muito bonito no sábado, do presidente Lula no discurso lá para os jovens de São Bernardo do Campo, lançamento de cursinho popular, o Lula fala sobre a soberania e reforça isso para a juventude, mas olha o que o Eduardo coloca aqui, ó. Ele manda como se fosse uma denúncia do Lula falando do Trump e marca o Donald Trump. Sabe aquela coisa, mãe, olha aqui, ó, ele tá falando da senhora, alô, ô pai, o cara me disse que eu sou filho daquilo, do colégio e tal. Então, isso mostra o nível também desse cara, né? Eu quero te ouvir a respeito, André, e quando você traz sua análise, eu vou rapidamente ali reforçar minha água para ver se eu venço esse resfriado que tá me pegando, mas o fora da casinha Eduardo Bolsonaro, ele tá dando sinais de que só vai restar essa narrativa fora da caixa mesmo, ou tem algo por trás ainda que a gente tem que tomar cuidado desse cara? Olha, o Eduardo Bolsonaro, ele demonstra ali uma paranoia, né, que é típica do fascismo. O Humberto Eco, no texto Fascismo Eterno, ele faz uma análise de uma das características do fascismo. E uma das características do fascismo é a paranoia, normalmente internacional, em que o fascista ele se entende como alguém permanentemente sitiado e perseguido. E isso tem uma série de questões, assim. Por que o fascista faz isso? Isso faz ele se sentir importante, ele faz ele se sentir como alguém que precisa ser perseguido porque estaria supostamente dizendo uma verdade inconveniente e tal. Então, isso daí é uma estratégia do fascista de comunicação, né? Enquanto a realidade dos fatos é completamente diferente. A realidade do fato é muito mais simples, aliás. A realidade dos fatos é que Eduardo Bolsonaro cometeu uma série de crimes contra o Brasil, inclusive traição à pátria, ao conspirar com a nação estrangeira para prejudicar economicamente o país, né? Isso é uma conspiração, e que sim, seria absolutamente cabível se os Estados Unidos não estivessem sob o controle de um governo de natureza neofascista, que ele fosse deportado de lá para ser julgado pelos seus crimes no Brasil. Isso seria o trânsito, digamos, tradicional de uma questão como essa. Como a realidade atual é diferente, né? Os Estados Unidos está sob o controle de um governo de natureza neofascista, ele está em um estado predominantemente de natureza neofascista, né, dominado pelo fascismo, ele pode explorar essa paranoia para fins simbólicos e políticos, né? Que é o que ele está fazendo. Quando ele cria isso na rede social, isso visa chegar aos seus eleitores e criar uma imagem de nossa, Eduardo é muito importante, é um cara que né, que é escutado pelo governo dos Estados Unidos e que é perseguido pelo ditador da toga. Essa imagem que ele está querendo criar na mente das pessoas. É basicamente isso. Agora, ele é perigoso? Eu acho que o governo dos Estados Unidos, o Trump, por interesses pessoais do Trump de conseguir uma vitória, ele não está dando mais muita bola para o Eduardo Bolsonaro, porque nesse momento o Eduardo Bolsonaro não entrega para ele nada de muito relevante. É uma questão basicamente de cálculo de prioridades. Se o Eduardo Bolsonaro não entrega nada muito relevante, o que é que o Trump quer? Uma vitória para dizer que é sua. Quem pode entregar essa vitória? O Brasil. Entre outros países, o Brasil pode entregar essa vitória se ele conseguir negociar a queda dos impostos mediante uma exploração das terras raras, por exemplo. O Brasil deve ceder muito? Não. O Brasil está numa posição muito confortável. O tarifaço teve um impacto mínimo no PIB brasileiro. Da última vez que eu olhei, o impacto era 0,3, uma coisa assim. Um impacto quase inexistente.
as empresas estão sendo protegidas pela política de crédito que o governo Lula o governo Lula conseguiu abrir possibilidade de escoamento da produção para a China e outros países. Os Estados Unidos não têm mais a posição que tinha nos anos 90. Esquece, isso já acabou. Então, não faz sentido o Brasil ceder muito. Não é? O Brasil pode ceder alguma besteirinha não muito relevante para deixar o Trump sair cantando de galo. Aí, sabe, fazendo aquela mise-en-scène e tal. Agora, o Eduardo Bolsonaro, a gente não pode minimizar o impacto que essa retórica tem no bolsonarismo no Brasil, porque a lógica golpista no nosso país ainda está presente. O risco de ameaça à democracia ainda está presente, e isso precisa ser combatido. E para isso ser combatido, precisa ser combatido legalmente, juridicamente, mas precisa ser combatido também no plano das ideias. A gente precisa mostrar para as pessoas que esse é um caminho muito equivocado, que é um caminho que leva a ataques à população. E quais são os exemplos contemporâneos disso? Mostrar o que está acontecendo nos próprios Estados Unidos, sob a tutela de um governo neofascista, impostos regressivos, tarifação é um imposto regressivo sobre importação, que impacta a classe trabalhadora, está transformando uma ida ao supermercado num ato que pode produzir muita depressão. Então, assim, nos Estados Unidos, você mora lá, vai no supermercado, sai deprimido. Tudo está mais caro, né? Você sai daquela atividade com muita tristeza. E você pode olhar também para a Argentina, nossos vizinhos aqui do Sul, o governo Milei, e o governo Milei, de forma semelhante, né, por motivos e estratégias diferentes. No caso do Milei, tem a ver com cortes dos subsídios à classe trabalhadora, ou seja, tem a ver com... No caso do Trump, é por causa do tarifaço. No caso do Milei, é por causa do enxugamento da máquina estatal em relação a benefícios para a classe trabalhadora. Ele cortou tudo, tornou a vida na Argentina muito mais cara, e aí, para um argentino, ou qualquer pessoa morando na Argentina, ficou muito mais difícil você consumir qualquer coisa. Isso impacta negativamente a vida de quem? Da classe trabalhadora. É isso que a esquerda precisa mostrar para a classe trabalhadora brasileira, para fazer a classe trabalhadora brasileira ir acordando do pesadelo neofascista e dizer para ela, olha, se você for para o neofascismo, o resultado é esse aqui. Nós temos interesse em tornar a vida para você mais barata. E esse é um elemento central da disputa. Ou seja, a esquerda precisa ter um projeto de dizer, acertamos na isenção do imposto de renda até 5 mil, mas precisamos ter um horizonte de mais políticas para tornar... E o governo Lula, verdade seja dita, e aqui um mérito a se dizer, não é só a farmácia popular, não é apenas a isenção do imposto. O governo Lula está com um projeto de tornar a energia elétrica mais barata para a classe trabalhadora. Então, ele está indo no caminho certo. Eu estou incentivando a ele fazer mais do que já está fazendo. Porque quando a gente fala em tom de sugestão, tem gente que acha, então vai você, faz melhor. Ou tem gente que pensa assim, então você está dizendo que o governo não está fazendo nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esses acertos precisam ser potencializados e aumentados, e você tem que também estabelecer o contraste, onde o governo Lula também está acertando. Aquela propaganda, você quer o país que voltou para o mapa da fome ou o governo que tirou do mapa da fome? Acerto. Mas tem que pegar a coisa assim, você quer aquele que não está nem aí para os preços subirem, ou você quer aquele que está trabalhando para isentar o trabalhador de impostos e tributar os super ricos? Essa é a jogada.